Estamos aqui junto, eu e minha esposa, para continuarmos com um estudo que faz parte de uma série de estudos sobre o fim dos dias. E esse tema de hoje será um tema curto, que eu quero falar sobre uma das preocupações que me vem, né, porque eu vejo possivelmente essa preocupação acontecendo justamente nesses últimos dias. E sei que você que me escuta não precisa concordar com os meus pensamentos, obviamente, mas o importante é que você considere. E quero começar lendo um verso, ou 3 versículos, que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 15, disse o seguinte: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui, estamos vendo aqui o apóstolo Paulo dizendo que o próprio Satanás, ele tem se transfigurado, ele se disfarça como um anjo de luz e os seus ministros, os seus servos, são ministros da justiça. E é interessante porque o próprio Yeshua, ele disse que haveria uma decepção tão grande nos últimos tempos, e vamos ver o que Yeshua falou no livro de Mateus. Vamos a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 24, disse o seguinte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então devemos pensar nessa declaração aqui de Yeshua, porque isso deve ser um engano muito poderoso, muito forte, que virá algum dia. E antes da gente profundizar aqui neste assunto, vamos ler aqui alguns versículos em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio 13, a partir do versículo 1, livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 3, diz o seguinte: Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele falso profeta, daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo vosso coração e com toda a vossa alma. Então, temos aqui esses versículos em mente, porque agora nós vamos ler um versículo que eu acredito que tem sido muito mal compreendido por todos nós em algum ponto da nossa vida, na nossa caminhada na fé. E por causa desse mal entendido, eu acredito que muitos não só serão enganados e confundidos nos finais dos tempos, mas também que essas pessoas podem acabar seguindo o anticristo, mesmo que eles pensem que não estão seguindo. E, na verdade, eles estarão seguindo o antimessias por causa da má interpretação desse versículo que vamos ler daqui a pouco. Então, muitos hoje estão à espera de quê? De um tratado de paz de 7 anos a ser feito com Israel. Muitas pessoas hoje estão esperando ser construído um templo. Muitos hoje aguardam que o sacrifício se inicie novamente em Jerusalém. E muitos também hoje estão esperando que esses sacrifícios sejam abolidos pelo próprio anticristo. E que versículo é esse? Esse versículo se encontra no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 9, onde se fala das 70 semanas para Israel. Daniel, capítulo 9, versículo de número 27, disse o seguinte: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, como nós estamos vendo aqui, muitas pessoas acreditam que esta aliança, este concerto que está sendo falado aqui, é um tratado de paz, ok? Muitas pessoas acreditam que será por 7 anos, por causa da palavra 7 que se menciona aqui, que disse que fará um pacto por uma semana, ok? E então eles acreditam que o anticristo ele irá parar com todos os sacrifícios no templo que já estará estabelecido nesse período aqui. No entanto, se essa mentalidade não for apenas equivocada, mas na verdade é que o inimigo quer que nós acreditamos exatamente nisso. E eu já gravei um estudo sobre esse tema, um tema que nós gravamos chamado Confirmando o Pacto, onde nós vimos que essa aliança falada aqui é apenas uma aliança, ok? Uma aliança, uma nova aliança, para ser exata, aquilo que Yeshua estabeleceu no Monte Sinai com sua noiva. E, por favor, você também que nos escuta através desse áudio, veja nosso estudo dessa mesma série de estudos sobre o fim dos dias, o Armagedon e a parousia de Yeshua, para obter mais informações sobre isso. Agora, se aqui significa, quando aqui diz no versículo 27, que ele, ou seja, isso significa que ele, esse ele que está sendo falado aqui no versículo 27, disse que ele confirmará uma aliança, e muitas pessoas dizem que aqui está se referindo a Yeshua, ou eu acredito também, e não ao anticristo. Por quê? Porque isso se alinha com o que nós vemos no versículo 25. Esse que disse, ele fará um pacto com muitos. Aqui, muitas pessoas acham que é o anticristo, porém aqui vamos saber quem realmente é. No versículo 25, aqui mesmo de Daniel, capítulo 9, disse, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E a palavra semanas que aparece aqui em hebraico é a palavra shavuim, que é uma palavra plural da palavra shavuot. Então, de acordo com esse versículo aqui, 69 shavuim, 69 semanas, devem se passar. Então, assim que parece que o versículo 27 aqui de Daniel 9 está discutindo sobre o governante ungido que deve vir e não o anticristo. Ok? Aqui está se discutindo as 70 semanas, que é discutido no versículo 24, que disse 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Agora, o versículo 27, mais uma vez, disse, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, é aí que muitos acreditam que o anticristo, que muitas pessoas pensam que esse versículo 27 de Daniel 9 está se falando do anticristo, então eles acreditam que o anticristo vai acabar com o sistema sacrificial no templo em Jerusalém. No entanto, eu acredito bem o contrário, porque se você do outro lado ouviu o nosso estudo também intitulado aí dessa mesma série, O Anticristo e o Templo, você saberá que é muito possível que o Anticristo ele próprio estabeleça a tenda original de encontro e a arca da aliança e use esses dois elementos, ok, para seus próprios propósitos. E, na verdade, esse será o engano. É nisso que o falso profeta e o anticristo configuram o sistema de sacrifício. Então, eles não o impedem. Eles poderiam muito bem ser aqueles que iniciam, pelo menos eles continuam. Mas o que fazemos com este versículo aqui de Daniel, que disse que ele irá por fim ao sacrifício e à oferta? E como mencionado aqui, este indivíduo aqui em Daniel capítulo 9, versículo 27, é Yeshua, não o anticristo. O governante ungido que virá, ele será aquele que faz com que o sistema
falso de sacrifício, que é estabelecido pelo falso profeta e pelo antimessias, se acabe. Então, quando é que Yeshua faz isso? Yeshua, ele encerra o sistema de sacrifício falso imediatamente após ou depois dele, salvando Judá após a batalha do Armagedon ou do Hamoged. Então, Yeshua, em primeiro lugar, ele vai salvar Judá, ok? Aí depois da batalha do Hamoged ou Armagedon, e então ele depois salva Jerusalém. E aí ele termina com o sistema de falso sacrifício quando ele salva Jerusalém. E se te parece um pouco estranho pensar que Yeshua vai salvar primeiro Judá antes de Jerusalém, tenha paciência, por quê? Porque vamos chegar a um versículo que vai dizer especificamente que Yeshua salvará primeiro Judá antes de Jerusalém. Mas, novamente, se você não ouviu nosso estudo, o Armagedon e a parousia de Yeshua, então esse estudo te ajudará nesse entendimento. Então, sobre Yeshua salvando o povo de Judá antes de Jerusalém, nós devemos considerar que nós sabemos que Yeshua disse ao povo de Judá para fugir para as montanhas. E onde está escrito isso? Vamos aqui ao livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 14, disse o seguinte: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, quando a gente disse aqui, quando vocês veem a abominação que causa a desolação, para onde nós devemos fugir aqui? Segundo o versículo aqui, para onde Judá deve fugir? Eu acredito que Judá fugirá para Bosra. E Bosra foi a capital de Edom. Lá em Daniel mesmo, voltando a Daniel, capítulo 11, versículo 41, olha o que disse. Daniel 11, 41, disse: E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão de sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Ou seja, Edom escapa ao controle do anti-Messias e considere também, amanhã, de onde ele vem, porque quando ele entra aqui para salvar Jerusalém. Então vamos saber de onde Yeshua vem para salvar Jerusalém. Vamos ao profeta Isaías. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 1 disse: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, de onde Yeshua vem? Yeshua vem de Bosra. E consideremos também o jogo de palavras que nós encontramos no capítulo 2 do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 2, versículo de número 12. Miqueias capítulo 2, Miqueias capítulo 2, versículo 12 diz: Certamente te ajudarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho do meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. E o hebraico realmente implica que haverá pessoas barulhentas, estrondosas, implicando que eles estão se alegrando com algo assim louco, vamos por assim dizer. Então, enquanto Yeshua ele estará com sua noiva, com a noiva dele no Monte Sinai, Judá será protegida em Edom e especificamente aqui em Bosra. E, particularmente, eu acredito que a mulher que foge em Apocalipse, capítulo 12, eu vejo agora como Judá. Ok? Vamos a Apocalipse, capítulo 12, versículo 5 e versículo 7. Apocalipse 12, versículo 5 e versículo 6 disse: E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono,
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E no versículo 14, aqui mesmo de Apocalipse 12, disse: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, eu particularmente acredito que isso seja muito possível. Eu acredito que possivelmente Jeremias também discuta este mesmo tema, Jeremias capítulo 49. Jeremias 49, versículo de número 22, veja o que disse o profeta Jeremias. Eis que ele como águia subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Então, se não fosse para Judá, onde a Torá estaria hoje? Ou seja, eles estariam adicionando muito mais. Como um todo, foi Judá que protegeu a Torá através das gerações, todo o tempo. Efraim, as 10 tribos do norte, completamente desprezou a Torá, porque o profeta Oséias disse que eles teriam a Torá como coisa estranha. Então, assim que Judá poderia ser considerada a mulher que deu à luz a verdadeira nação que será unificada sob o comando de Yeshua. E isso pode ser controverso para alguns, e eu entendo também, porque foi para mim. Podemos olhar mais, e nisso em outro estudo, não agora. Porém, vamos considerar também alguns versículos e o curso de pensamento sobre Judá sendo salvo antes de Jerusalém. Aqui mesmo no profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 6 diz o seguinte, Jeremias 23, versículo 6 disse, Jeremias 23, versículo 6 disse, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. No capítulo 33, aqui mesmo de Jeremias, versículo 16, disse o profeta, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhes chamarão. O Senhor é nossa justiça. Então, esses dois versículos aqui de Jeremias 23 e 33 cooperam para ser o mesmo, ok? Mas separados de Judá, de Jerusalém. E o profeta Zacarias também nos dá a ordem em como isso vai acontecer. Profeta Zacarias, capítulo de número 12. Vamos ao profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 7 disse: E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Então, é Judá que é salvo primeiro, antes de Jerusalém. Mas no mesmo dia, e vejo aqui essas pessoas em Judá, possivelmente como aqueles que são fiéis à Torá, porém que ainda não receberam Yeshua como Messias. E eu acredito que isso acontecerá no versículo 10. 3 versículos à frente, aqui em Zacarias capítulo 12, diz o seguinte, Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, o último lugar que Yeshua estará antes dele entrar em guerra para salvar Jerusalém é, na verdade, onde Judá está. Judá estará em Bosra, em Edom. Agora, isto está no caminho da guerra, porque se você quiser também que realmente comece no Monte Sinai com a batalha do Armagedon. Então, vamos considerar também o caminho possível que Yeshua fará na sua campanha da batalha do Armagedon. Primeiro, Yeshua estará com a noiva dele no Monte Sinai, ok? Aí no Hamoged, que tem a ver com o Armagedon. E creio que o anticristo reinará em Jerusalém, enquanto Yeshua estará com sua noiva no Monte Sinai. Então, o anticristo vai rodear a esse monte, e Yeshua quebrará o seu ano de lua de mel com sua noiva, conforme Deuteronômio 24, versículo 5. Deuteronômio 24, versículo 5, disse o seguinte:
Mas quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Então quer dizer o quê? Que Yeshua levará os 144 mil e derrota aí o anticristo e o seu exército. E Yeshua então leva os 144 mil e segue direto para o monte para salvar Judá em Bosra. Depois disso, Yeshua continua em direção ao monte para salvar Jerusalém. E a pergunta é, por que Yeshua não se dirige para o lado oeste do Mar Morto? Porque nós aprendemos, né, e sabemos que muita desta área aí é uma área intransponível, né, a cavalo, né, por causa do terreno montanhoso. E, no entanto, Yeshua continua direto para o norte, até o topo do Mar Morto. O que ele fará em seguida? Yeshua ele irá direto para o oeste, ok? Fazendo vir do leste, ou seja, a primeira coisa que Yeshua faz é tocar no Monte das Oliveiras, e esse monte se partirá em dois, e Yeshua continuará diretamente para Jerusalém. E é nesse momento que Yeshua vai interromper o sistema de sacrifício não sagrado e vai começar a estabelecer seu reinado em Jerusalém. E novamente, é aqui que Yeshua interrompe o sistema de sacrifício diário, como a gente vai ver novamente no profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27 disse: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablução. E sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então não é até a última parte do versículo 27 em que realmente vemos o anticristo sendo referido aqui, mas em várias versões ele parece que, ou seja, parece que tudo está se falando da mesma pessoa. No entanto, os próprios tradutores de uma versão bíblica chamada a Nova Versão Internacional, eles dão um comentário que eles têm aqui nesse versículo 27, e eles dão outra interpretação na nota de rodapé dessa Bíblia, nesse versículo aqui 29, do capítulo 9, versículo 27 de Daniel, que melhor se encaixa ao texto hebraico. Então, a Nova Versão Internacional traduziu esse versículo 27 aqui de Daniel 9 da seguinte maneira, dizendo: E aquele que causa a desolação virá sobre o pináculo do abominável, ou seja, o pináculo do templo, até que o fim decretado seja derramado sobre a cidade desolada. Então isso implica que é outro que vem, assim o anticristo. Outras versões também dão a definição e dão uma distinção entre o governante ungido, o Messias, e aquele que também configura a abominação. E tem uma Bíblia chamada, a tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte, essa tradução de Daniel 9, 27, disse na tradução linguagem de hoje: O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Também a versão inglesa chamada King James traduziu esse versículo de Daniel 9, 27 da seguinte maneira: E na asa das abominações haverá alguém que se torna desolado, até que a consumação que é determinada é derramada sobre o desolado. Então, em tudo isso, eu me inclino mais para uma versão que eu estava aqui pesquisando ontem, uma versão inglesa, que parece levar um fluxo mais concreto com o que Yeshua realmente vai fazer até o fim. E é uma versão da Bíblia chamada A Escritura, que disse: E ele deve confirmar uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele deve pôr fim ao abate e à oferta de refeições, e na asa das abominações ele desperdiçará até o fim completo, e o que é decretado é derramado sobre aquele que deposita. Então parece que o versículo 27 aqui de Daniel 9 realmente tem dois indivíduos diferentes mencionados dentro desse versículo. Ao contrário de como é ensinado comumente, que esse versículo apenas se fala de uma pessoa e se diz aqui que essa pessoa é o anticristo. E nós precisamos ter muito cuidado para não confundir o versículo. E hoje existe uma grande quantidade de crentes
que estão aí esperando por certas coisas, mas o problema é que eles podem encontrar-se simplesmente olhando e seguindo o anticristo. Muitos hoje, como eu falei, estão na espera de um tratado de paz de 7 anos com Israel, estão esperando que seja erguido aí um templo, muitos estão à espera de que o sacrifício comece e também estão esperando que esses mesmos sacrifícios sejam interrompidos ou abolidos pelo anticristo. Então, se tudo isso for configurado sobre a tenda da reunião e sobre a arca da aliança, se estiver configurada de novo, então, e se ao invés de serem derrubadas, as coisas são realmente estabelecidas sobre alguém que afirma ser o Messias. Porque enquanto muitos dizem que o anticristo vai acabar com tudo, eles vão acreditar na mentira, por quê? Porque as coisas não estão realmente jogadas para fora como eles pensavam que estão, como eles foram ensinados ou mesmo como eles leram aqui no texto. E lembrando, Yeshua disse para que nós não nos deixemos enganar, porque a decepção vem do aspecto original, sabemos que é a mentira ousada, ok? E nós sempre estamos escutando aí na internet, olha, você sabe que o anticristo, ele se colocará aí num templo, reivindicando ser um Deus diferente, e, na minha opinião, tudo isso é para enganar o povo de Deus, para enganar o povo de Israel, na minha opinião. Vejo essa decepção, vejo esse engano, e, sobretudo, querendo enganar as pessoas de Deus, que já estão, ou que já está acontecendo no mundo inteiro. Então, ele não precisa enganá-los, por quê? Porque já enganou. Então, para mim, o engano vai parecer original, parece que é o verdadeiro negócio, como o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, voltando lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, estou preocupado que o fim dos tempos possa ser verdadeiramente o teste definitivo de Deuteronômio capítulo 13. Então, tomemos algum tempo, abra a tua Bíblia em Deuteronômio 13 e espere ou considere os primeiros versículos desse capítulo 13. Então, olhando para isso, olhemos para todos e vejamos como eles realmente podem combinar com o falso profeta e com o anticristo. Então, não se deixe enganar pela mascarada de Satanás. Então, se tudo isso é o que nós temos para hoje, pensemos nisso, oremos por isso, mais do que qualquer coisa, seja um fazedor da palavra de Deus e não apenas um ouvinte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Shalom. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sion.
gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Heme aquí.